Iniciando mais um podcast Se Liga na Vida para você aí de casa, gente. É mais uma iniciativa da Rádio Vida FM, uma emissora oficial do projeto de vida Contagem. Gente, e se você já passou por um momento em que utilizou a música e o propósito unido na fé, meu amigo, esse podcast é para você. Hoje o que a gente vai trazer aqui é muito mais que só um acorde, do que uma nota musical, mas o que a gente vai trazer aqui é sobre evangelizar da maneira que dá, né? Da maneira que Deus vem propondo na sua vida. Às vezes a gente imagina, meu Deus, para eu poder evangelizar tem que ser numa igreja gigante, lotada. E não. Às vezes o evangelizar é para uma única pessoa que Deus espera que se alcance. E hoje eu estou aqui com a Ellen Cristina, ou então, para você aí que quer conhecer essa artista, Ellen Pentecoste, para você que está acompanhando aí no nosso YouTube ou então no nosso Instagram do Projeto de Vida. Ellen, dá um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para a galera de casa. Boa tarde, meu povo abençoado. A paz do Senhor Jesus. Ellen, que legal é ter você aqui hoje, para a gente poder compartilhar a experiência, para poder ter aquele bate-papo descontraído e também entender um pouco mais do seu testemunho. Me fala aí, aonde que surgiu a Ellen e o Espírito Santo caminhando junto? Começou, né, quando eu nasci, né, que eu nasci, passei da hora de nascer e Deus, minha mãe ficou chorando, né, porque eu nasci praticamente morta. E a língua ficou toda enrolada, né? E minha mãe orou a Deus, minha mãe era católica, mas ela pediu a Deus e Deus me deu, né, o fôlego de vida, né? Nasci, né, naquela casa conturbada, com rejeição, né? Meu pai, no momento que eu nasci, não estava em casa, tinha sumido. Então, foi naquele lar conturbado que o Senhor teve uma promessa na minha vida, né? Que Deus enviou uma serva de Deus para estar levando a palavra de Deus para mim. E nisso, eu aceitei o Senhor Jesus com 13 anos e fui para a igreja. Comecei no ministério de dança e sempre falava com o Senhor, qual que é o meu ministério, qual que é o meu chamado. Então, o Senhor me mostrou em visão que meu chamado seria missão, através da dança, através do louvor. Aí eu tive uma visão, né, do meu corpo flutuando em cima do globo terrestre. E nisso que meu corpo flutuava, eu vi a entrada da comunidade da Rocinha. Vi aquela pedra linda que tem lá, né, da Gávea, perto da Gávea. E nesse momento que eu vi, falei, Senhor, o Senhor falava comigo, vou te levar aí. Eu falei, meu pai, como que eu vou aí? Eu não tenho condições financeiras, eu não conheço ninguém. Aí passou um tempo, o Senhor, misericordioso, através de no monte eu estava orando, conheci uma missionária que chama Paula, e ela falou comigo, ó, Ellen, eu moro na Rocinha. Aí ela falou comigo assim, eu vou estar te levando ali para você pregar a palavra de Deus. Aí passou um tempo, eu fui na Rocinha e foi do jeito que eu sonhei, foi uma coisa maravilhosa. Tudo que eu sonhei aconteceu ali. E eu não tinha, só tinha o dinheiro da ida. Tinha pouco dinheiro e o Senhor falou assim, não preocupa porque vai dar tudo certo. Aí fui e no momento, né, falei com meu marido ficou assim meio assim com medo, né, e tudo, mas falou assim, ô Vitor, eu só vou se você concordar. Aí ele falou assim, eu vou orar a Deus e se Deus confirmar, você vai. Aí Deus foi maravilhoso, confirmou com ele, eu fui. Ele ficou com a minha menina e eu fui para a Rocinha. E quando eu cheguei, né, no Rio de Janeiro, a gente foi, ela já me encontrou, levei só uma bolsa. Levei um sapato só, não levei roupa nenhuma. Fiquei tão nervosa, sabe? Nem dormi direito. Aí eu fiquei, ela me encontrou na rodoviária Novo Rio e a gente foi pro monte que chama Sete Cartiçais. Aí quando a gente foi pro monte, né, Sete Cartiçais, eu não sabia que era longe, porque aqui os montes é mais perto, né? Geralmente os cariocas, eles gostam de orar em mata, né? Aqui a gente vai no monte lá, eles vão em mata fechada. Aí eu cheguei na porta do monte, era 10 horas da noite, e fui chegar no topo do monte umas 3 horas da manhã, andando. É longe, É hein? Tá longe. parecendo perto de Mineiro, né? É, é longe, muito longe. E aquele matão, sabe, com medo de cobra, e nós foi forte, sabe?
Aí chegando lá, né, no monte, Deus usou outro missionário para falar comigo, para confirmar, sabe? Depois a gente foi para casa dela e eu vi né, aquela rocinha enorme, né, movimentada e motoqueiro. Falei, Senhor, que maravilha, do jeito que eu sonhei, quando eu cheguei na entrada da rocinha, foi o que aconteceu. Eu fiquei assim feliz com Deus, né, que o Senhor faz promessa e cumpre, né, na nossa vida. Aí nisso, essa obra que eu fiz na rocinha com a Paula, a filha dela me levou para lugar onde o salão, sabe, onde que cortava cabelo. Aí o Senhor foi, falou, me tomou, né, no mistério, eu comecei a entregar revelação para os jovens caiu, um caiu demoniado, outro caiu no poder de Deus, começou a chorar e eu comecei a orar para eles. Eu sei que foi um reboliço que Deus fez assim, sabe, maravilhoso que Deus fez. Deus me levou no rio e me trouxe em segurança, sabe? Fiquei assim, maravilhada com o Senhor. E sempre o Senhor tem abrido porta, colocado pessoas assim que não são da minha família, que não me conhecem, que me hospedam ali para me estar levando a palavra de Deus, o ídolo do Senhor ali. Ellen, eu acho legal, principalmente porque na hora que você fala, Deus, eu não tenho como ir, é que a gente se coloca na posição de dependência mesmo, né? De falar assim, Senhor, não tem como. Ele fala, tem. E isso é fantástico, sabe? Eu acho que a gente vive uma geração que é muito doente espiritualmente nesse sentido. Se não tem como na nossa visão, não tem como. Na verdade, não. Deus consegue transformar as várias realidades em propósito, né? Verdade. Deus ele é um Deus de promessa, né? E se a gente for olhar a nossas condições financeira e as nossas condições a gente não faz, então a gente tem que ir na direção de Deus, né? A palavra do Senhor diz, né, que sem fé é possível agradar a Deus, então a gente tem que ter fé e tem que ter atitude, né, de obedecer o chamado que Deus tem. Né, como o Senhor falou para o profeta Ezequiel, profetiza no vale, o vale estava cheio de osso seco. Então a gente tem que profetizar no meio do vale, que ali onde que não tem vida, Deus vai colocar vida na nossa casa, na nossa família. Então, eu vivo de milagre, né? Para a glória de Deus também, né? Eu fiz pedagogia, né? Estudei, fiz o magistério, a pedagogia, exerci a profissão de professora nas escolas e Deus tem trabalhado, né? Esse amor pelas almas, pelos perdidos que eu tenho, né? E o Senhor também me deu louvores, né? E eu gravei 2 louvores, né? Que o Senhor me deu, que o Senhor, quando eu tinha 13 anos, falou que eu ia gravar. E eu não conseguia escrever as letras. Eu começava a escrever um pedaço e não conseguia concluir a letra. Aí, por causa de muita oração, muita subida no monte, pedindo ao Senhor que me desse, né, as letras, a clareza, através da minha sogra me ajudando em oração, minha mãe, o propósito, né, nos montes, o Senhor começou a me dar composição. Até que um dia, né, no sofrimento que eu estava, né, porque eu não estava tendo muito convite para cantar nas igrejas. Eu estava ficando nervosa, frustrada. Eu quero cantar, eu quero pregar, ninguém está me convidando. Eu ficava nervosa. Aí o Senhor falou, bradou no meu coração, a obra não é só na igreja, mas a obra é nas ruas, nos ônibus. Começa a pregar nas ruas, nos ônibus. Aí eu comecei a cantar nas ruas, nos ônibus, até que o meu marido me deu uma caixinha de som. Aí a caixinha de som falhava. Aí eu começava a cantar, o povo ria da minha cara. E eu comecei a ficar triste, mas eu pensei, eu não vou parar, eu vou continuar cantando. Aí o Senhor tocou no coração da minha sogra para me dar uma outra caixa de som. Aí eu continuei cantando, né? Até que eu consegui gravar, né? Através do missionário de Lui, né? Que eu faço parte de um projeto que chama UPEM Bênção, que eles são de pastores, missionários, sabe? Levitas, pessoas que servem a Deus nas ruas, nas igrejas. Aí esse missionário que eu conheci, ele me colocou no grupo e os irmãos do projeto lá, que eu participo, tem som, aí leva o som nas praças. Aí ele me apresentou o rapaz que me ajudou a gravar as minhas músicas, minhas 2 músicas que eu canto. Aí, sabe, Deus tem trabalhado, aí eu pego e canto essas músicas nas ruas e vou divulgando. Aí agora meu som estragou, eu tô só no pandeiro, mas estou louvando, não tô parando de louvar, não. Fazendo Amém. a obra. Amém. Que legal. Assim, que legal que você se prontifica
mesmo na adversidade, mesmo na dor, mesmo na às vezes na falta do recurso, que você vai lá e faz acontecer, sabe? Isso é muito importante. Só que, assim, curiosidade minha, né? Que me veio quando você falou sobre uma família que ainda estava vivendo assim à beira do caos. Isso te gerou revolta e o Espírito Santo te constrangeu ou não? Pra Ellen foi normal. No começo, sim, porque no começo, por causa das brigas, sabe? Eu ficava revoltada, então foi o Espírito Santo de Deus trabalhando no meu coração, o perdão, né? é, do meu pai, a ausência que sempre trazia, e Deus foi trabalhando no meu coração, Ele foi trabalhando na minha vida. Falou assim: como que você vai curar a pessoa sendo que você precisa de ser curada? Então, o Espírito Santo de Deus, através da palavra, da oração, o Senhor foi me curando para me curar outras pessoas, né? Então, tudo que a gente passa na vida não é à toa, é para a gente saber que é pro nosso testemunho para ajudar outras pessoas a erguer, né? Então, o que eu passei na vida foi motivo de eu batalhar e correr atrás, né? Através dos estudos, através, assim, nas escolas que eu trabalhei, que eu já trabalhei com musicalização, já. Aí eu tinha um projeto que eu trabalhei que a gente ia, uns dava teatro, outros fazia capoeira, e eu levava música. Então, teve jovens que chegou em mim para falar: ô professora, eu passo por isso. Já orei dentro de escola, né, para outros jovens, motivei outras crianças. Então, foi Deus. Então, é por isso que o Senhor permitiu eu fazer a pedagogia. E tem uma escola que eu trabalhei, que era uma escola cristã, Cristã Ágape, que eles fazem um trabalho da Jocum. Que a O que seria Jocum? Só para eu entender. Jocum é um grupo de missionários, eu não sei o país que começou, que eles começaram a enviar Bíblias para vários países. Aí, esse rapaz que começou com esse projeto, ele tinha. O pai dele era um homem muito rico e queria que ele fosse empresário. Mas o Senhor chamou esse rapaz para ele ser missionário. Então, ele largou a empresa do pai dele, largou tudo para poder juntar vários missionários, bases missionárias, para levar a palavra no Brasil todo, no mundo todo. Aí tem aqui também, acho que em Minas também tem a Jocum. Tem vários países que são vários missionários que vivem da obra. Que legal! Não, não sabia que existia. Aí tem várias igrejas que tem. Aí são, tipo assim, esses missionários são a igreja que cuida, né? Que dá ofertas e eles vivem bases missionários para levar a palavra de Deus. Aí eu participei dessa escola que o método dela era evangelizar. Então isso aí foi tão maravilhoso para mim que a gente levava a palavra de Deus e lúdico para as crianças. Lia a Bíblia, falava sobre o Jardim do Éden, que nós temos que preservar a natureza, e levava a Bíblia para as crianças. Cantava o louvor. Então, isso assim, para mim, foi. Até minha maneira de mãe mudou, porque eu achava que era gritando, era brigando. Então, eu aprendi, né, no curso que eu fiz com a Bíblia, que saber corrigir meus filhos com a palavra, levar a palavra de Deus para eles, né? Ser diferente, porque não adianta eu pregar nas igrejas e pregar para as pessoas dentro da minha casa, eu não ser de Deus. Então, Deus foi trabalhando comigo isso também. Essa área é fundamental. Eles falam que a família é o primeiro É ministério, né? verdade. Porque não adianta eu ganhar o mundo todo e perder minha família. Então, Deus foi trabalhando comigo isso. E eu gosto, quando eu estou pregando a palavra, eu gosto de dar o meu testemunho de vida, porque o altar de Deus é muito sério, né? Porque não adianta eu pregar para todo mundo ver quem é Ellen Pentecoste, quem é Ellen Cristina. Na igreja, ela é uma bênção na casa dela. Então, começa dentro da minha casa eu ser diferente com meus filhos, levar a palavra de Deus. Quando eu vou nas comunidades, eu falo com a minha filha: olha aí, Débora, a realidade. Eu ensino ela, tá vendo, Débora, o que as crianças passam. Agradece pelo alimento, pela vida que você tem. Um dia a gente foi para o interior, né, para levar a palavra de Deus, e tinha muitas crianças que não tinham brinquedo. Aí a Débora, ela que quis, ela tinha 4 anos, ela pegou a boneca dela e deu para outra criança. Falei: tá vendo, Débora, que lindo? É, vão agradecer a Deus. Aí ela foi vendo, né? Eu sempre levo eles para comigo na obra. Aí tem vezes que eu até já preguei até com ele no colo.
Já Já vai fiz vídeo. evangelizando até o pequenininho que Até tá o no colo. pequenininho. Aí ele toca o pandeiro e a gente canta e vai fazendo a obra. Pra mim não tem tempo ruim. Se não tiver como ninguém olhar, eu levo eles comigo. Que legal, Ellen. E olha, eu quero saber uma coisa então. Pós esse período do Rio de Janeiro, lá em São Conrado, né, na Rocinha, o que que você conseguiu observar que mudou a sua forma de evangelizar? Aí aprendi, sabe, a agradecer a Deus mais, ter mais amor, trabalhou muito comigo, sabe? Porque teve uma época que eu tava assim, que eu tava brigando com Deus, porque eu queria assim, Deus tem a obra assim, de eu trabalhar e tudo, mas o Senhor falou assim, eu te quero na obra de Deus, né? Então, você vai usar aquilo que você tem, né? O seu estudo para você levar a palavra de Deus. Então, eu aprendi a agradecer mais, ver a realidade. Talvez a gente ache que a gente está com um problema, mas tem gente que está passando pior do que a gente. Agradecer, ser grata, no mínimo, nas mínimas coisas, ver o cuidado de Deus. Porque na hora que eu estava lá, teve um momento que eu tinha que ir embora e a gente tava com medo de perder o último ônibus. Aí Deus é tão maravilhoso que o rapaz que morava lá, que fazia van, eu falei com ele, comentei que eu era missionária, que eu falo muito, né? Aí comentei que era missionária, ele, ô missionário, então eu vou te levar na porta da rodoviária. Ele mudou era a última como fala? Rota? Rota dele, aí ele mudou a rota para me deixar na porta da rodoviária, para me ajudar. Então, assim, foi o cuidado de Deus. A ida e a volta foi Deus que me guiou mesmo lá, que eu não sabia andar muito bem, e Deus Ele foi foi fiel. provendo, né? Deus foi provendo, abrindo portas, assim, tocando nos corações, né? Que legal, Ellen. Eu falo que tem experiências que vêm para transformar Uhum, internamente, né? Amadurecer. Não significa que a Ellen hoje é mãe, que a Ellen tem uma família, que ela ainda não tenha que amadurecer, que tenha que se verdade, transformar. verdade. Mas uma coisa que às vezes eu fico intrigado. Qual que foi a sua maior dificuldade de pregar lá na Rocinha? O medo, né? Porque como é um lugar diferente, que eu não sabia como comportar, aí eu fiquei meio com medo, assim, porque eu não sabia como que primeira vez que eu fui, né, eu não sabia como eu ia lidar, né? Porque cada lugar, cada localidade que a gente vai, a gente tem que estudar o local, o jeito que a gente fala. E agora, cada dia vai dificultando como a gente vai entrar nas comunidades. Aí agora eu tô, assim, eu tô estudando mais, porque a gente tem que saber, igual a pessoa que vai no indígena, pregar para os índios, você tem que saber o que você vai falar, como você vai, né, vestir, tudo que você vai dizer ali e tem que estudar ali o local que você está ali. É interessante porque tudo depende também. Não adianta se a gente tentar falar uma palavra que se torna vazia, né? É, Que aí você não vai conseguir atingir as pessoas com o evangelho. Legal essa área sua, sabe? Agora, musicalmente, qual a maior dificuldade da Ellen hoje? nossa, muitas. A maior dificuldade que eu preciso mais, assim, eu tô pedindo ao Senhor para preparar uma banda, aprender a tocar, né, instrumento, condições também financeiras, querendo ou não, o músico ele precisa cada dia melhorar, né, estudar mais. Eu estudo, né, eu já fiz aula de canto, mas foi muito pouco. Mas cada dia a gente tem que se capacitar. Eu faço pela internet, né, pelo YouTube, mas a gente tem que ter profissionais, pessoas que entendam mais para te dar aquela orientação, marketing, tudo. Para mim, eu preciso de melhorar tudo, né? Aí tô pedindo ao Senhor, né? Direcionamento, né? Por pessoas, né, para me ajudar e tô correndo atrás do meu sonho, né? De estar através do louvor, Deus me abençoando para me abençoar outras pessoas, né? E eu, Legal e eu demais. custei entender esse ano que foi assim, eu tentei trabalhar, Deus falou assim, eu te quero mais na obra, mas foi difícil Ele vai eu chamando, tem que ir, entender, né? porque cuidar de casa, cuidar do esposo e cuidar da obra e fazer tudo com excelência, né, com amor. Então eu tenho pedido ao Senhor esse controle, essa sabedoria de Deus e eu tenho que, né, buscar, né, o Senhor, né, buscar do Senhor esse conhecimento e Deus que para me guiar, né, meus passos cada dia, né? E já houve algum momento que você queria desistir? Já teve, né? De pessoas
debochar, né? De falar, não, o que você está fazendo? Você está cantando, cantando, nada está acontecendo. Eu falei assim, não, mas eu estou fazendo não para o homem, eu estou fazendo para o Senhor. A recompensa não vem da terra, vem do Senhor. Então, já teve, né, pessoas para poder me desmotivar, né? Mas tudo é o tempo de Deus, né? A promessa, né? Tudo a gente passa pela, igual José, né? Que Deus tinha uma promessa em José, mas Deus, ele lapidou o José para ele viver a promessa. Então a gente tem que deixar o Senhor trabalhar, lapidar, e quando Deus me abençoar, continuar sendo a pessoa que eu sou, não deixar nada subir pela cabeça, porque a honra e a glória é do Senhor. Então, se a gente não tiver com Deus, com a presença de Deus, não adianta. Pode ter técnica, né? Técnica é importante, pode ter tudo, mas se não tiver a presença de Deus, a gente não vai em lugar nenhum. E olha que legal é poder admitir que existe dentro de você ainda aquele sentimento que é humano. É a Ellen que também sente medo. É a Ellen que tem uma ansiedade sobre conquistar para o Senhor, né? Então a gente consegue observar os vários cenários da Ellen, que é uma pessoa humana quanto qualquer outra, mas uma Ellen também que é serva de Deus, que envolve que não deixa a alma gritar mais que o próprio espírito, né? É isso que eu tento falar, né? Uma pessoa que tenta transbordar na vida das pessoas um conhecimento e uma fé que excede a esse conhecimento que eu falei, que excede ao próprio entendimento. Verdade. E Ellen, me fala uma coisa. O que você acredita hoje que seja a transformação que está acontecendo na Ellen? Aonde que está partindo hoje uma transformação interna de dentro da Ellen, que está amadurecendo ela espiritualmente, amadurecendo ela quanto a esposa, quanto a mãe, né? E quanto a missionária Ellen? Nossa, eu tenho transformado muito para a glória de Deus, sabe? Porque eu era muito estourada, muito nervosa. Então, Deus sempre está trabalhando comigo, porque a palavra de Deus diz, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, se eu não tiver o autocontrole, a mansidão para fazer essas obras, que são obras pesadas, se eu não tiver sabedoria para entrar, para levar a palavra de Deus, é complicado. Então, se eu estou numa comunidade levando a palavra de Deus, eu tenho que ter humildade, perguntar, recebe a palavra? Eu não posso chegar indo falando assim, tem que ter sabedoria, o amor para poder ouvir a pessoa, saber ouvir a pessoa, ir na direção de Deus e fazer só aquilo que Deus está me direcionando. Então, Deus tem trabalhado na minha vida, assim, que eu tô, assim, não tem dinheiro que pague, né? Dinheiro que pague as experiências que eu tenho tem acontecido comigo nas ruas, sabe? Igual um dia que eu fui assim, tava triste, e outras pessoas, através de eu cantar, com outras pessoas me alegrou meu coração. Um dia que eu estava cantando lá na área hospitalar, aí eu cantei na área hospitalar, chegou um jovem para mim, falou assim, moça, esse louvor que você está cantando, eu falei com Deus para falar comigo hoje, porque eu queria me matar. Então, esse louvor que você cantou comigo, nós vamos até te chorar. Esse cantor que você cantou para mim, isso aí tá me motivando a não fazer isso. Falei, não faz isso não, Jesus te ama. E falei de Deus para ele, orei por ele. Então eu falei, oh Deus, obrigada, Senhor. Só de ver uma alma se rendendo, o Senhor dando um livramento, uma pessoa, isso para mim é muito, muito maravilhoso, né? E eu também já cantei lá na Rocinha também, sabe? Com meu som, levei o som, cantei lá na Rocinha. Cantei para os jovens, brinquei com eles, assim, só da pessoa receber a palavra, te tratar com carinho, assim, você vê e você olha para a cara das pessoas assim que estão no mundo, aquela precisa da luz de Deus, então a gente levar a palavra, a luz de Deus é muito maravilhoso. Muito bom. E Ellen, chegando ao final de mais um podcast Se Liga na Vida, qual que é a palavra que você deixa hoje pro pessoal de casa, né? De quem tá te vendo? Que daquele outro lado daquela telinha ali, a pessoa possa olhar e falar assim, gente, não é só a Ellen que tá tentando mudar. A Ellen é de carne e osso, viva quanto qualquer outra pessoa, mas é espírito também. É movida por uma força que excede o entendimento da Ellen, é uma força
que tem que transbordar na vida de outras pessoas, mas que também muitas vezes é zombada, que também é desacreditada. E o que que as pessoas podem observar da Ellen hoje, né? Do outro lado de casa, que possa inspirar outras pessoas. A palavra que eu deixo para as pessoas não desistir dos sonhos. Não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo ao seu redor, olhe para Jesus. Olha para Ele, porque tudo que Ele prometeu na sua vida vai cumprir. Todas as promessas vão se cumprir. E agora você não está entendendo o processo que você está passando, mas esse processo que você está passando é para te amadurecer por coisas grandes que Deus tem para você. Que você não vem na terra à toa, né? Como a palavra de Deus diz de Jeremias 1,5, antes que formasse do ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei e as nações te dei para o profeta. Então, Deus nos quer usar as crianças, os jovens, quer usar a nossa vida para impactar outras vidas. E a gente tem que perseverar e olhar para o Senhor e ajudar as pessoas, porque hoje em dia a obra é grande, mas é poucos que querem, né, fazer a obra do Senhor com amor. É isso. É, que legal, de verdade. Que legal é poder ouvir essas palavras que edificam muitas vidas lá do outro lado, mas a que tá aqui também tá sendo edificada de poder ouvir isso. Muito obrigado pelo seu carinho. Te desejo todas as bênçãos, né? Que Deus possa edificar a sua vida grandiosamente, seja musicalmente, né? Profissionalmente e espiritualmente, que é o principal pilar. E muito obrigado, viu, minha amiga? Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada. Quem quiser compartilhar meu louvor, Ellen Pentecoste, recebe a cura Corinho de Fogo no YouTube, tá, meus irmãos? Deus abençoe. Aí, ó, tá deixado aí. Eu vou colocar um cardzinho que vocês também vão poder acessar, se eu não me engano, ó, aqui em cima da tela, beleza? Gente, é isso daí. Projeto de vida, porque cuidar de pessoas é a nossa missão.